Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos os homens e mulheres de boa vontade. Iniciando o nosso Evangelho, prece e vibração da noite de hoje. Possamos nós, em união com a espiritualidade que nos assiste, vibrarmos em paz e amor. A cada momento que nos entregamos à reflexão do Evangelho de Jesus, abrimos a porta da compreensão, da tolerância e da fraternidade, que nos emana saúde, serenidade e compaixão. É um passo na grande caminhada rumo ao amor incondicional, nossa meta de evolução. Gratidão àqueles que nos orientam e nos fortalecem nessa busca. Paz e bem a todos. Boa noite, meus irmãos. O nosso Evangelho está no capítulo 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. No item candeia sob o alqueire. Porque fala Jesus por parábolas. Item 6. Pergunta-se: que proveito podia o povo tirar dessa multidão e parábolas, cujo sentido se lhe conservava impenetrável? É de notar-se que Jesus somente se exprimiu por parábolas sobre as partes de certo modo abstratas da sua doutrina, tendo feito, porém, da caridade para com o próximo e da humildade condições básicas da salvação. Tudo o que disse a esse respeito é inteiramente claro, explícito e sem ambiguidade alguma. Assim devia ser, porque era regra de conduta, regra que todos tinham de compreender para poderem observá-la. Era o essencial para a multidão ignorante, a qual ele se limitava a dizer: eis o que é preciso se faça para ganhar o reino dos céus. Sobre as outras partes, apenas aos discípulos desenvolvia o seu pensamento, porque por serem eles mais adiantados moral e intelectualmente, Jesus pôde iniciá-los no conhecimento de verdade mais abstratas. Daí haver dito: aos que já têm, ainda mais se dará. Capítulo 18, item 15. Entretanto, mesmo com os apóstolos, conservou-se impreciso acerca de muitos pontos, cuja completa inteligência ficava reservada a ulteriores tempos. Foram esses pontos que deram ensejo a tão diversa interpretação, até que a ciência, de um lado, e o espiritismo, de outro, revelassem as novas leis da natureza que lhe tornaram perceptível o verdadeiro sentido. Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Candeia sob o alqueire, porque Jesus fala por parábolas. Seus ensinos, ditos por parábolas, tinha a intenção de que as verdades eternas contidas ali, embora ouvidas por muito, só podiam ser compreendidas por aqueles que já possuíam um determinado grau de adiantamento espiritual. E acrescenta: falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam e não compreendem. O que devemos entender? Aquele que já tem, mais lhe será dado. Aquele que não tem, mesmo que tem, lhe será tirado. Devemos perceber nesta passagem uma referência aos bens espirituais, à observância dos preceitos divinos
Faz com que estes bens que constituem a verdadeira riqueza do espírito aumentem incessantemente. Por outro lado, aqueles que se ocupam apenas da vida material esquecem-se de desenvolver os bens espirituais e o pouco progresso que possuem fica estacionado. Não sabendo conservar nem cultivar a semente das verdades eternas, ela acaba por ser temporariamente ofuscada, dando a sensação de perda. Então, prezados irmãos, a recomendação feita na parábola é que a luz deve ser posta no velador, a fim de que todos a vejam por ela, se iluminem, ou então para que essa luz seja julgada de acordo com a sua claridade. Seja como for, é preciso que a luz esteja no velador para se distinguir uma da outra. Daí a necessidade das parábolas, no sentido espiritual, que é justamente o que Jesus falava. Todos os que receberam a luz da sua doutrina precisam mostrá-la, não a esconderem sob o molde do interesse, nem sobre o leito da hipocrisia, quer seja fraca, média ou forte. Ilumine na proporção do azeite, do petróleo, do acetileno ou da eletricidade. O mandamento é que a vossa luz brilhe diante dos homens, para que vendo as vossas boas obras, que são as irradiações dessa luz, glorifique o vosso Pai que está nos céus. Ter luz não é fazê-la iluminar, é colocá-la para que todos a vejam. É o mesmo aquele que não a tem e pensa ter até o que parece ser-lhe tirado. Ao contrário, aquele que tem mais lhe será dado, isto é, aquele que usa o que tem em proveito próprio e de seus semelhantes, mais lhe será dado. A chama de uma vela não diminui, nem gasta o seu combustível por acender 100 velas. Ao passo que, estando apagada, é preciso que alguém a acenda para aproveitar e fazer aproveitar a sua luz. A luz não pode permanecer escondida nem debaixo da cama. A candeia, embora matéria inerte, nos ensina o que devemos fazer para que a palavra do Cristo permaneça em nós, possamos dar muitos frutos e sejamos seus discípulos. A candeia sobre o módio não ilumina. Ao contrário, deve ser colocada para que todos as vejam, assim como os ensinamentos de Jesus, que deve varar os séculos, passando sobre todas as condições da vida humana. E então, devemos perceber nesta passagem uma referência aos bens espirituais, a observância dos preceitos divinos. Faz com que estes bens, que constituem a verdadeira riqueza do espírito, aumentem incessantemente. Porque outro lado, aquele que se ocupa apenas da vida material, esquece de desenvolver os bens espirituais e o pouco progresso que possui estaciona, não sabendo conservar nem cultivar a semente das verdades eternas. Ela acaba por ser temporariamente ofuscada, dando a sensação de perda. A promessa do Cristo.
de que quando 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, ele aí estaria, nos ensina a necessidade de nos unirmos nos mesmos ideais do Cristo, o amor. Neste momento, juntos em prece e vibrando amor, que essas emanações possam ser dirigidas a todos os lares, hospitais, presídios e demais locais onde a necessidade de saúde física, emocional, mental e espiritual se faça carente, fluidificando as águas que, ao serem ingeridas, fortaleça, asserene, pacifique mentes e corpos. Como irmãos que somos, a dor de um é nossa dor, e só teremos a verdadeira alegria e paz quando a compreensão desse fato se faça clara em todos, para que um sirva o que tem aquele que no momento precisa. E é assim que todos somos assistidos pelos Espíritos amigos. Saúde e paz a todos.